Imagine ouvir um som que não existe, um som que ninguém mais ouve, mas que lentamente começa a dominar seus pensamentos, moldar suas emoções e controlar cada impulso do seu corpo. Parece ficção científica? Pois saiba que o som do silêncio, uma frequência supostamente desenvolvida para o controle mental em massa, menos é um dos segredos mais perturbadores já especulados pelos bastidores do poder. O tema é tão controverso que muitos que se aproximaram demais dessas pesquisas desapareceram. Hoje, você vai conhecer os experimentos, os relatos e os documentos que indicam que o som pode literalmente reprogramar a mente humana. Tudo começou durante a Guerra Fria, quando cientistas americanos e soviéticos buscavam formas de manipular o comportamento humano sem armas convencionais. Foi nesse contexto que surgiu o que chamavam de Silent Sound Spread Spectrum, uma tecnologia que transmitia mensagens diretamente ao subconsciente usando frequências inaudíveis. Oficialmente, era um projeto militar de comunicação sigilosa, mas relatos internos afirmam que o verdadeiro propósito era muito mais sombrio: testar se era possível implantar pensamentos e emoções em pessoas sem que elas percebessem. Imagine soldados obedecendo ordens invisíveis, multidões controladas pelo simples som de uma frequência oculta. Nos anos 1990, surgiram rumores de que o sistema Silent Sound foi aplicado durante a Guerra do Golfo. Soldados iraquianos, segundo relatórios não confirmados, teriam se rendido em massa, desorientados e alegando ouvir vozes de Deus ordenando que largassem as armas. O Pentágono negou qualquer envolvimento, mas especialistas em acústica militar afirmam que existiam transmissores móveis capazes de emitir ondas subsônicas e ultrassônicas ajustadas, para provocar medo, confusão ou submissão. É possível que a guerra psicológica tenha se transformado em guerra sonora menos, e o campo de batalha fosse a própria mente humana. Mas o que há de científico nisso tudo? Estudos modernos sobre frequências binaurais, ressonância cerebral e ondas delta e teta mostram que sons específicos realmente afetam o humor, a concentração e até o sistema nervoso. Em laboratório já se comprovou que frequências entre 6 e 10 Hz podem induzir estados de relaxamento profundo ou hipnose. Agora imagine isso sendo usado em larga escala, em ambientes urbanos, transmissões televisivas ou plataformas digitais. Não seria necessário gritar para ser ouvido menos. Bastaria emitir o som certo, na frequência exata, e a mente começaria a responder sem resistência. Há quem diga que esse conhecimento não ficou restrito ao campo militar. Desde os anos 2000 surgem boatos sobre o uso de frequências subliminares em músicas, filmes e até anúncios publicitários. Grandes corporações e governos entenderam que controlar a atenção é controlar o comportamento. Se a mente pode ser guiada por impulsos sonoros, o som se torna uma arma invisível, e o silêncio, a sua camuflagem perfeita. Talvez por isso, em certos experimentos com silêncio absoluto, como os realizados na câmara anecoica da Microsoft, pessoas relataram ouvir vozes, zumbidos e até gritos, sons que vinham, não do ambiente, mas de dentro da própria mente. E é aqui que o mistério se aprofunda. Vários cientistas que trabalhavam com estudos de neuroacústica e estimulação sonora subliminar desapareceram sem deixar rastros. Um deles, o pesquisador Dr. Michael Persinger, desenvolveu o chamado capacete de Deus, capaz de induzir experiências espirituais apenas com estímulos magnéticos e sonoros. Ele dizia que essa experiência divina pode ser reproduzida com tecnologia. Pouco tempo depois de suas declarações, o financiamento de seus projetos foi suspenso. Coincidência ou censura? O som do silêncio também aparece em documentos desclassificados que mencionam o projeto MK Ultra, o programa da CIA voltado para controle mental e manipulação comportamental. Ainda que o foco oficial fosse em drogas e hipnose, há indícios de que experimentos com frequências de rádio e sons subliminares também foram conduzidos. O objetivo: descobrir como romper as barreiras naturais da consciência e acessar o subconsciente humano. Em outras palavras, encontrar o atalho para programar emoções, crenças e decisões. Agora, imagine o impacto disso em escala global. O som está em tudo menos nas músicas, nos fones de ouvido, nos dispositivos inteligentes, nas transmissões digitais que consomem horas do nosso dia. Quantos sons realmente ouvimos? E quantos nos ouvem de volta? Frequências específicas podem ser inseridas em trilhas de áudio sem que o ouvido humano perceba. Mas o cérebro, sim, responde. Ele reconhece vibrações, ajusta hormônios, altera impulsos elétricos. Você sente ansiedade, medo, ou até uma estranha sensação de calma menos, sem saber que está reagindo a algo que jamais percebeu conscientemente. Alguns engenheiros de som afirmam que certas plataformas de streaming utilizam frequências de retenção neural, sons sutis, que fazem o cérebro permanecer em estado de atenção constante. Não há provas diretas,
mas as coincidências são perturbadoras. Por que as pessoas ficam tão viciadas em rolar o feed, assistir sem parar, ou ouvir a mesma música repetidamente? Talvez não seja apenas o algoritmo visual, mas também o algoritmo sonoro agindo nos bastidores. O verdadeiro controle não é o que você vê, é o que você sente sem entender o porquê. O mais inquietante é que o som do silêncio parece se manifestar de forma diferente em cada pessoa. Para alguns, é um zumbido constante no ouvido, o famoso tinnitus, que a medicina raramente consegue explicar totalmente. Para outros, são lapsos mentais, como se uma força invisível drenasse a concentração. E há quem diga que em locais isolados, é possível ouvir uma espécie de vibração viva, um som que parece observar, como se tivesse consciência própria. Estaríamos cercados por campos sonoros artificiais? Ou o próprio planeta teria suas frequências ocultas, capazes de afetar a mente humana? Na antiguidade, civilizações inteiras acreditavam que o som era uma ponte entre mundos. Os egípcios usavam tons para curar e abrir portais espirituais. Os monges tibetanos ainda hoje utilizam mantras que alteram o estado cerebral. E os xamãs indígenas sabiam que certas batidas podiam induzir transe e contato com outras dimensões. Agora pense, se nossos ancestrais entendiam o poder do som, imagine o que uma civilização moderna, com tecnologia avançada, poderia fazer com esse conhecimento. O que antes era sagrado, hoje pode ser arma. Talvez o silêncio absoluto nunca tenha existido. O mundo vibra, o corpo vibra, a mente vibra. E quem aprender a controlar essa vibração controla tudo. A pergunta é, quem realmente está no comando dessas frequências? São cientistas, governos, corporações, ou algo muito mais antigo? Uma inteligência que descobriu há milênios que o som é a linguagem universal da dominação? Enquanto você ouve este vídeo, há frequências soando ao seu redor que o seu ouvido não percebe, mas seu cérebro, sim. E talvez, neste exato momento, ele esteja sendo ajustado. O que é apenas uma história pode estar acontecendo, agora, no fundo do seu próprio silêncio. O som do silêncio não é apenas um mito tecnológico, é um lembrete perturbador de que o controle mais poderoso é aquele que você não percebe. E quando o silêncio fala, talvez seja tarde demais para responder. Então, da próxima vez que estiver sozinho, em silêncio absoluto, escute com atenção. Porque o verdadeiro perigo pode não estar no barulho menos, mas naquilo que vibra no vazio. Quer que eu crie agora a descrição completa com hashtags para esse vídeo no mesmo estilo do canal Segredos Revelados?